faz parte da vida. A dor faz parte da vida. A questão é como você vai lidar com ela. Quanto mais perto nós estamos de pessoas, e nós achamos que porque nós estamos perto de pessoas que nos amam, nós não vamos sentir dor. É um engano. É um engano. A dor faz parte da vida em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu espero que essa mensagem de hoje traga paz ao seu coração, alívio para a sua alma, e você possa saber como lidar com você mesmo. Porque eu fui aprendendo durante a minha caminhada com Jesus a lidar com a minha dor, senão ela teria passado por cima de mim e me tornado uma pessoa estranha, inacessível, difícil de conviver. E aí o apóstolo Paulo, ele escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, um texto sobre você passar pela vida e não deixar a vida passar por cima de você. Passar pela vida e não deixar a vida atropelar você. Ele escreve assim: por isso não desanimamos. Repita comigo: por isso não desanimamos. Isso não é coaching, é Bíblia. É Bíblia. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea, vai passar, produz para nós, ou em nós, um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Acima de toda a comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, à medida que você não fixa os seus olhos na dor, no problema, no que te aconteceu, mas para as que não se veem. Ele está se referindo ao mundo espiritual, a Deus, a nossa fé. Porque as coisas que se veem são temporais. Tudo isso aqui vai passar. Tudo vai passar. Mas as que não se veem são eternas. Tem coisa muito maior do que essa vida. Tem coisa muito mais importante do que o que se toca, o que se vê, o que se pega, compra. A vida é muito mais do que isso. Então, meus queridos, existe uma lei que ninguém escolhe experimentar. Ninguém. Embora todos, sem exceção, venham a conhecê-la. É a experiência da dor. Você já sentiu, talvez esteja sentindo e ainda vai sentir na sua vida a experiência da dor. E se você não souber lidar com isso, e eu volto a dizer, cada um lida com a sua dor, a sua maneira, Deus nos ensina isso. Eu acredito que Deus me ensinou a lidar comigo, com a minha dor, com os meus dilemas, as minhas dificuldades, de um jeito que é só meu. De um jeito que é só meu. Mas você vai passar por isso. Não importa se você é jovem, adulto, já é um senhor, uma senhora, você vai passar por isso, porque todos sofremos. Uns sofrem pela perda de alguém, outros pelo fracasso, outros pela enfermidade, outros pela solidão, outros pela rejeição, outros sofrem pelas decepções. Todos nós sofremos. Agora, entenda isso antes da mensagem iniciar. A diferença não está em quem sofre, porque todos sofremos. A diferença está em como cada pessoa responde ao sofrimento. Ou o sofrimento vai tomar conta de você e vai adoecer você, não só mentalmente, mas também fisicamente, porque o sofrimento emocional nos adoece fisicamente. Ou você vai aprender a lidar com isso agora, de uma vez por todas. E eu espero que este culto faça diferença na sua vida. Porque a gente tem que parar um pouco para pensar nisso. Corremos atrás de uma vida sem conflitos, sem perdas e sem sofrimento, como se isso fosse possível. Você quer ter família? Família dá trabalho. Você quer ter filhos? Se prepara. Quando eles crescerem, se prepara. Quando você envelhecer, quase tudo em você vai doer. E aquilo que já doía, dói mais.
As dificuldades nunca acabam. A gente fica correndo atrás de uma paz que só vão existir em momentos. Existem momentos de alegria, eu vou falar sobre isso. É por isso que a Bíblia manda a gente celebrar a alegria e não a tristeza. No mundo, é comum as pessoas celebrarem a tristeza. Oh, meu Deus, oh isso, oh aquilo. Nós chamamos isso de vitimismo. E com isso as pessoas adoecem. Mas a Bíblia, ela nos ensina a celebrarmos a alegria. Então a gente acha que pode viver sem passar por esses processos. No entanto, quanto mais tentamos eliminar completamente a dor, mais nos frustramos porque ela faz parte da condição humana. E a Bíblia nunca escondeu isso. Nunca. A Bíblia não promete uma existência sem lágrimas. Ela promete que Deus estará com você em meio às suas lágrimas. A Bíblia não promete que a sua vida vai ser repleta de flores e alegrias. Não. Ela diz que Deus é capaz de produzir alegria mesmo depois da dor. Mesmo depois da dor. É por isso que essa mensagem não é para a gente falar sobre sofrer. É para a gente falar sobre como enfrentar essas coisas na nossa existência. A gente precisa aprender. C.S. Lewis, ele tem um livro, se você puder, compre esse livro, leia, tá? Que tem como título O Problema do Sofrimento. E nesse livro ele diz assim, Deus nos sussurra em nossos prazeres, ou seja, a gente quase não ouve Deus quando a gente está bem, fala a nossa consciência, mas grita em nossa dor. É na dor que a maioria de nós experimenta Deus de maneira muito profunda. Ela é o megafone que ele usa para despertar um mundo surdo. Muitos de nós aqui despertamos para Deus em tempos de sofrimento. Talvez alguns de vocês tenham se convertido no período mais difícil da vida de vocês e encontraram em Deus refúgio, paz, cura, alegria, libertação, direção, consolo. Nós fomos encontrando em Deus todas essas coisas. Então nós vamos orar e vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco nesta manhã. Eu não sei quais são suas dores ou o que você carrega. Eu costumo dizer, quando eu ouço a história de vida de algumas pessoas, eu falo, olha, eu posso dizer que a história de vida de cada um de vocês aqui daria uma novela mexicana, do SBT. De tanto drama que nós já vivemos. Mas eu espero que também que em Jesus Cristo tudo isso mude. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por nos trazer aqui nesta manhã. Que a tua graça salvadora, abençoadora, curadora, seja derramada sobre nós nesta manhã. E que a boa mão do Senhor nos ala e nos ensine que não podemos parar a nossa existência, nem a nossa vida, nem deixar de termos alegria por conta das coisas que sobrevieram a nós e que nos trouxeram sentimentos de dor. Fala conosco, ó Deus, fala com cada um aqui de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu vou colocar algumas coisas para vocês muito importantes. Eu preparei esta mensagem para falar para crentes, para pessoas que acreditam em Deus, mas não estão bem conscientes disso. E talvez, se você ainda não definiu a sua fé, ouça com atenção essa mensagem. Porque Deus existe, Jesus Cristo é o nosso Salvador, e há uma coisa maligna nesse mundo que só Deus pode combater, em nome de Jesus. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, que eu entendi e que tem me ajudado a vida inteira, é que a dor não é um sinal de abandono de Deus. Não é porque você está vivendo um problema, passando por uma dificuldade, perdeu alguém. Porque às vezes as pessoas chegam e falam assim, pastor, eu orei tanto para Deus não deixar e a coisa aconteceu. Deus não nos abandona, mesmo na dor. E Deus, ele tem a liberdade de agir como ele quiser na nossa existência. Eu vou dizer para vocês, muitas vezes eu orei por pessoas que estavam em situações muito sérias e Deus trouxe a saída.
Eu também orei por pessoas que estavam em leitos de enfermidade, essas pessoas se recuperaram. Mas eu orei por pessoas que estavam em dificuldade, a dificuldade não melhorou, até que a pessoa resolveu mudar alguma coisa na sua história. E eu orei por pessoas em leito de enfermidade, mas elas não sobreviveram. A decisão não é minha, não é sua, a decisão é de Deus. E isso faz parte da vida. A Bíblia, ela escancara essa realidade. É por isso que nós temos que cuidar neste mundo, não só da nossa vida física e emocional, mas nós precisamos aprender a cuidar principalmente da nossa vida espiritual, que é talvez a parte que nós mais negligenciamos ou cuidamos da forma errada. Lá no Evangelho de João, Jesus fala algo que todo mundo conhece, mas esquece na hora da dor. Jesus diz assim, estas coisas, ele falando aos discípulos, vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Tenham paz em mim. Tenham paz em mim. No mundo passais por aflições. Nessa vida tem aflição, gente. Foi o seu problema financeiro, foi o dia que parece que o mundo caiu sobre a sua cabeça. Foram os dias de medo, de angústia, os dias de perda. E ele diz assim, mas tem de bom ânimo, se erga, se erga. Eu venci o mundo, você vai vencer também. Observe que ele não disse no mundo, talvez vocês tenham aflições. Não. Ele afirmou, no mundo, passais por aflições. Eu vejo pessoas que parece que nasceram para sofrer. Me desculpe essa informação tão genérica, mas às vezes eu encontro gente que a história de vida é só sofrimento. E eu fico encabulado como algumas dessas pessoas aprenderam a sorrir, superar, reiniciar a vida 1, 2, 10, 20, 30 vezes, mesmo passando por tudo isso. Eu acredito que isso é Deus. Por quê? E por que Jesus fala isso? Porque a aflição não é exceção. Não é. Ela faz parte da caminhada, gente. Até o último dos nossos dias, nós vamos passar algum tipo de aflição. E nós precisamos aprender a entender isso. Sabe, por que eu vejo as pessoas nos meus atendimentos, na minha profissão, com depressão, com ansiedade, com angústia, com transtornos os mais diversos? É porque elas não souberam achar um caminho para a sua dor. E quando a gente não encontra um caminho, um alívio para a nossa dor, ela nos consome. Vocês podem ter certeza, eu lembro de todos os meus sofrimentos. Todos. Mas eles não me afetam. Eles não me afetam. Os discípulos ouviram isso de Jesus e eles foram aprendendo. Pedro, o apóstolo Pedro sofreu, João sofreu, o apóstolo Paulo sofreu, Timóteo sofreu, a igreja primitiva sofreu perseguições, sofreu todo tipo de coisas e ainda sofre, os crentes hoje sofrem também. A questão não é sofrer, porque a gente não deve interpretar o sofrimento, a dor, a aflição como um desamparo de Deus, como ausência de Deus. Jamais. A questão, na verdade, o problema é que frequentemente confundimos conforto com cuidado. Olha, eu queria muito que você salvasse essa frase. Nós confundimos conforto com cuidado. Ai, tá tudo bem, então Deus está cuidando de nós. Calma. O cuidado, ele se revela no momento mais difícil da vida e não no momento mais fácil. Nem sempre Deus nos livra da dor, mas nunca nos abandona dentro dela. Isso é cuidado. Isso é cuidado. E a gente tem que parar de confundir conforto com cuidado. É porque a gente pensa assim, se está tudo bem, é de Deus. Se não está, é o inimigo agindo. Não é. Se está tudo bem, que bom, glória a Deus. Se não está, eu sei que Deus está cuidando de mim. Deus cuida de mim. Em verdade, a gente precisa entender que isso faz parte da nossa história. Charles Spurgeon, no seu livro de devocionais, ele disse o seguinte, nunca recebemos a promessa, nunca. Isso não existe na Bíblia. Nunca recebemos a promessa de uma vida sem sofrimento. Jamais. Recebemos a promessa da presença de Deus em todo o sofrimento.
Eu preciso que você olhe para isso e entenda. Isso aqui é muito importante. Toda dor pode se tornar um aprendizado. Porque se isso não acontecer, a sua dor será sempre dor. Se a sua dor não se tornar aprendizado, ela vai se tornar depressão, angústia, tristeza, raiva. Ela tem que se tornar aprendizado. O que você aprendeu com isso? O que você aprendeu com tudo isso? É por isso que às vezes a gente olha para a palavra de Deus e percebe a palavra de Deus indo na contramão desse mundo. Porque se você me perguntar o que eu aprendi com aquilo, eu vou saber dizer para você. Aquilo me ensinou isso, que isso não funciona, que isso não dá certo, que isso é ruim, que eu não devo dar esse tipo de liberdade, que eu não devo fazer isso ou fazer aquilo. Eu continuo aprendendo todos os dias. A vida é um aprendizado e nada ensina mais do que a dor, a decepção, a frustração. É por isso que no livro de Tiago, ele coloca uma coisa que a maioria de nós não entende, mas deveria. Ele diz que você tem que se alegrar com seus problemas, mas ele dá o motivo disso. No livro de Tiago, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficiente. Isso é só através da tribulação e da dor. É a dor que molda a gente. Quando você está com Deus, se agarra a Deus, a dor te ensina absurdamente. Mas se você está no momento da sua dor, da sua perda, e você não se apega a Deus, a dor vai consumir você e vai simplesmente paralisar você. Então o que a gente percebe olhando para esse texto aqui, olha que coisa importante. A Bíblia não está dizendo que devemos gostar de dor, não é isso. Ela está dizendo que devemos compreender o seu propósito. Aquele sócio te enganou, você já aprendeu, né? Aquele negócio não deu certo, você já entendeu que não é desse jeito. Agiu por impulso, você viu que não funciona, né? Foi se meter na briga dos outros, eles se reconciliaram e você ficou de ruim. Entendeu? A gente vai aprendendo. Alguém foi embora da sua existência e você chora até hoje, enquanto essa pessoa pode estar feliz lá longe? Que isso? Você não entendeu ainda o significado da palavra livramento. Livramento é uma palavra extraordinária que você deveria usar todos os dias na sua oração. Livramento. Então a Bíblia está dizendo que você tem que compreender o propósito de tudo. De tudo. De tudo. Existe uma diferença enorme nisso. Ninguém vai celebrar a enfermidade, ninguém vai comemorar um luto. Não é isso. Ninguém fica desejando uma perda. Não. Mas todo mundo precisa entender que mesmo na dor, Deus trabalha em nossos corações e nos ensina. Porque se você não aprender, vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Você vai sofrer de novo. Você vai se angustiar de novo. As coisas vão vir e vão derrubar você de novo. De novo. Então aprenda. Aprenda. Né? Observe o verbo do texto. Produz. Produz. Olha só. O que ele diz lá? Que a provação produz perseverança. Produz maturidade. Maturidade produz caráter, ou seja, a dor é uma escola. Amém, igreja? A dor é uma escola. E aí, muitas pessoas não entendem o sofrimento porque passam pela dor sem aprender nada com ela. Infelizmente. Infelizmente. O que você é hoje é o resultado da sua dor. Quando alguém diz para mim assim, antes eu era uma pessoa mais tranquila, agora não. Se vier, bateu, levou. Eu falei, vixe, você já está desse jeito agora?
Agora eu não caio mais nessas armadilhas, não. Para eu ter um relacionamento, a pessoa tem que mandar currículos, antecedentes. Se você não souber entender, aprender com a sua dor, você vai continuar brigando com o vento, sabe? Então, eu preciso que você também olhe para Deus e entenda uma coisa que a maioria dos cristãos modernos hoje não entendeu ainda. Deus está mais interessado em formar nosso caráter do que em preservar nosso conforto. Amém? Quer ter conforto? Peça a Deus força, sabedoria e entendimento. E trabalhe. Trabalhe muito, acorde cedo, vai à luta. Vai à luta. Seja uma pessoa que saiba lidar com gente, independente de quem são essas pessoas. Independente de quem são. E aí você vai ter um resultado interessante na sua vida. É isso. Deus não está muito preocupado se você... Oh, Deus, eu não assisti minha série toda. Ele não está preocupado com isso. Ou se a sua TV é de 50, 60, 80 polegadas. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o seu caráter, com a construção daquilo que você é. Porque esse caráter, se tornando um caráter cristão, ele vai te levar pela vida de uma maneira muito especial. Então, talvez hoje Deus esteja removendo de você uma ilusão. Dor é aprendizado, gente. Se você está acalentando sua dor no seu coração, remoendo sua dor, você não entendeu o propósito. Tem coisas que não vão voltar. Tem pessoas que se foram para sempre. Tem vida que você talvez não tenha mais, mas você precisa aprender a viver o hoje, recomeçar, reconstruir e ser feliz pelo que você tem. Terceiro ponto. A dor pode nos aproximar ou nos afastar de Deus e das pessoas. Vi isso muitas vezes. Tem pessoas que no momento da dor se apegam a Deus de uma maneira muito especial. Oram, buscam a presença de Deus, pedem oração. Pessoas que se aproximam de Deus de um jeito muito forte. Mas eu conheço muita gente que na hora da dor, porque queria que Deus fizesse algo e Deus não fez, porque não somos nós que comandamos Deus. Aí a pessoa se afasta. Ou porque alguém revelou uma coisa que não se cumpriu. E eu vou falar uma coisa para vocês sobre revelação. Tá? Existem lugares onde a pessoa parece um... Quem lembra antigamente das máquinas fotográficas? Quem lembra que usavam filme? Só os que lembram, levantem a mão. Obrigado, obrigado, obrigado. Pois é. Você tinha que tirar a foto que você não sabia como você tinha saído nela, nem a pessoa. Aí você mandava revelar, e é na revelação, que era uma revelação, que você ia ver o resultado. Aí estava lá você. Aí você tinha que ficar com aquela foto, porque não dava para tirar outra, não é igual celular, apaga, tira de novo. Então, tem revelação e tem revelação. O que a Bíblia nos ensina? Pra vocês terem uma ideia, alguns personagens bíblicos, Deus falou com eles durante a vida deles 3, 4 vezes. Mas eles falaram a vida inteira com Deus e pediram orientação de Deus e oraram para Deus. Lá no Salmo 34, há uma palavra tão interessante que diz que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salvos de espírito. Espírito com letra E na Bíblia é o nosso espírito humano, tá? Espírito com E maiúsculo na Bíblia é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tá? Então, por perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido, gente oprimida, deprimida. E eu vou dizer uma verdade sobre vida cristã e sobre Deus que talvez você nunca tenha ouvido na sua vida, você vai ouvir hoje aqui. Anota aí se você puder. E se existe algo que a alegria raramente produz, é dependência. É dependência. Quanto mais a gente está achando que está tudo certo, menos a gente quer depender.
A maioria das pessoas aprende o que é dependência, principalmente de Deus, na dor. Quando você percebe que ninguém tem respostas para você, que ninguém pode te ajudar, a gente percebe que essa dependência de Deus, ela nasce na dor. Ou você vai confiar em Deus, depender de Deus, ou você vai continuar vivendo esse processo que parece que nunca acaba. Porque quando tudo está bem, a gente acha que controla. Só que quando chega uma notícia difícil, uma perda, uma enfermidade, uma crise familiar, aí a gente descobre a nossa fragilidade. Nós descobrimos a nossa fragilidade e nos perdemos. Então, se tem uma coisa que raramente a alegria produz, é a dependência. A dependência de Deus, geralmente, ela surge nos processos mais difíceis. Por quê? Porque a dor nos faz perceber a proximidade de Deus de maneira diferente. E também nos aproxima de algumas pessoas. Nos aproxima. Nos meus momentos de dores, eu sempre me agarrei a Deus. Eu sempre procurei andar com Deus, olhar para Deus, servir a Deus. E eu vou dizer para vocês, é um tipo de conforto totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque quando você se torna dependente de Deus emocionalmente, espiritualmente, em todos os sentidos, você entende que quem sofre aprende a acolher com o seu sofrimento. Quem foi consolado por Deus aprende a consolar. Quem foi perdoado por Deus entende isso, perdoa com mais facilidade. E talvez não, com certeza, os melhores conselheiros e conselheiras são aquelas pessoas que sofreram e superaram. E elas podem ajudar alguém que está sofrendo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Todo consolo vem de Deus. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É Ele que nos conforta. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Gente, Deus não dá ponto sem nó. Se é que eu posso usar esse dito popular. Às vezes você está passando por uma coisa, eu aprendi isso muitas vezes, é Deus me preparando para algo que eu vou viver lá na frente, e quando esse dia chega eu penso, Senhor, agora eu entendi. Agora eu entendi. Foi por isso que eu tive que viver esse momento na minha vida, para que eu pudesse entender. Só que às vezes eu falo, Deus, eu já aprendi demais nessa escola, se eu podia... Né? Mas sempre tem um aprendizado. Sempre, sempre. E tem mais uma coisa. Isso aqui é muito importante. Guarda no seu coração. A dor não precisa roubar a nossa alegria. Quanto tempo você guarda a sua dor? Ela te deixou com a cara caída, semblante fechado, tornou você uma pessoa crítica, agressiva nas palavras. A dor roubou sua alegria? Ela tirou de você aquele sorriso que você tinha? Você ria fácil, né? Quem ri fungando aqui, diga misericórdia. Hoje ninguém quer confessar. Teve gente que ameaçou levantar a mão e recolheu. Porque se eu der uma risada muito forte, vai ser assim. É um negócio mais ou menos assim, né? Cada um tem o seu jeito de sorrir. Quanto tempo você não ri fungando ou engasgando? Sei lá. Sabe aquela risada boa, alegre? Não, você foi murchando. Você foi deixando que a vida, a dor, as tristezas, as decepções, que eu já adverti vocês como igreja, as pessoas nos decepcionam, faz parte da vida. Mas como é que eu vou saber? Olha para o lado, essa pessoa do seu lado vai te decepcionar, mas não é para você abandonar, não, faz parte da vida. Aprenda. E outra, olhe para você também vai decepcionar os outros. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Agora, você não pode deixar que a dor roube sua alegria. A dor roube sua alegria.
Tem um texto bíblico que todo mundo conhece, mas não percebe nesse texto bíblico a intensidade, a força, a motivação espiritual por trás desse texto, que ele é simplesmente perfeito. É um dos textos mais sóbrios da Bíblia sobre não deixar a dor transformar você numa pessoa estranha, intragável, esquisita, antissocial. É o texto de Abacuque, a oração de Abacuque. Na oração de Abacuque, ele é muito claro, ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, ele usa os exemplos da época, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ou seja, não dê os seus frutos, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Olha, ele aqui, ele está fazendo uma narrativa aqui. Me permitam escrever um apócrifo em cima desse texto? Eu gosto de fazer isso com esse texto. Posso fazer? Vai colocando o seu apócrifo aí. Ainda que o IPTU esteja atrasado, a empresa não esteja andando bem, o relacionamento tenha acabado, ainda que os filhos estejam me deixando louco, louca, ainda que a vida seja uma luta, onde parece que eu não tenho sossego, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém! Pronto! Desculpa. Entenderam como funciona? Ixi, bote o seu aí, tá? Ainda que o boleto esteja atrasado e tal. Coloque aí, porque eu gosto de fazer essa leitura contemporânea da Bíblia. Eu gosto de fazer. Então, poucos textos na Bíblia expressam tão bem esse tipo de maturidade espiritual aqui. Abacuque, ele não faz um discurso otimista. Ele descreve um cenário de total devastação, cheio de problemas. Não havia alimento, não havia produção, não havia prosperidade. Mesmo assim, ele faz essa declaração que todos nós deveríamos fazer todos os dias. Todavia, porém, entretanto, eu me alegro no Senhor. Eu estou com raiva, passei a semana com raiva. Que desperdício de vida! Faz 1 ano que eu carrego isso. Meu Deus, que loucura! Nunca mais eu vou perdoar. Poxa vida, por que você não pensa em viajar? Vai para a Argentina, o peso tá barato. Vai para Caldas Novas, Pirinópolis. Não sei. Cria codorna, passarinho, faz alguma coisa. Se alegra em nome de Jesus. Então pense, gente. Perceba que sua alegria, é isso que Abacuque mostra, não estava nas circunstâncias. Aonde estava a alegria de Abacuque? Em Deus. A alegria de Abacuque estava em Deus. Não eram as pessoas, as circunstâncias, a falta disso, a ausência daquilo, que determinava o humor constante, porque a gente se entristece. É normal, você fica triste 1 dia, 2, 1 semana, às vezes um pouquinho de tempo mais, mas aí sua alegria vai voltando, e você confia em Deus e você volta a ser feliz. Mas não, tem gente que guarda isso, porque se a sua alegria não está em Deus, ela vai tomar conta de você através das circunstâncias. Porque se você diz que a sua alegria é baseada no que você tem, no dia que você não tiver, você vai ser a pessoa mais triste dessa terra. Se a sua alegria é baseada na outra pessoa, o dia que essa pessoa não estiver do seu lado, você será a pessoa mais triste dessa terra. E não é assim. Vivemos uma cultura que ensina que felicidade depende daquilo que acontece ao nosso redor. Não. A Bíblia ensina exatamente o contrário. A verdadeira alegria nasce da certeza de que Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos.
E Ele continua sendo o mesmo Deus e nos ensinando através da dor. Ou seja, a Bíblia nunca negou as dores humanas, mas ela ensina que a dor não precisa governar nossa vida. O sofrimento pode visitar sua casa, seu trabalho, mas ela não precisa ser o dono da sua casa nem do seu trabalho. E aí, pessoas emocionalmente maduras aprendem a continuar vivendo, amando, sonhando, mesmo carregando algumas cicatrizes. Eu fico pensando, se realmente Deus pudesse fazer um raio-x da nossa história, quantas cicatrizes você carrega? Nossa, eu diria que incontáveis. Quantas cicatrizes você carrega? Mas eu não posso deixar de continuar vivendo, sonhando, amando. A gente não pode deixar que a vida enrijeça a gente, nosso coração. E aí a gente se torna essa pessoa... Porque eu não tenho uma palavra, eu fiz esses gestos. Que a gente se torna essa pessoa difícil de viver. Por último, porque hoje nós vamos celebrar a ceia, entenda que a dor faz parte da vida, mas não é toda a vida. Eu escrevi, vocês entenderam o que eu escrevi? Que até eu fiquei na dúvida se dava para entender. Que a dor faz parte da vida, mas não é toda. Você não vai passar a vida sentindo dor, a não ser que você queira. Alguém aqui quer passar a vida sentindo dor? Ai, graças a Deus, Senhor. Eu pensei que alguém ia errar e... Ninguém quer passar a vida sentindo dor. Eu não quero. Eu sei que ela é inevitável, faz parte da vida, mas não é toda a vida. Nossa, eu tive tantos momentos de alegria na minha vida. Tinha coisa melhor para mim na minha infância do que soltar pipa. Quem soltou pipa, diga glória a Deus. Olha o meu grupo aí de oração. Por que você acha que eu tenho esse monte de pinta na minha cara? Olhar para o sol, ficar olhando para o sol. Era bom demais. Finca, tomar banho de rio. Gente, era bom demais. Pegar rabeira no caminhão de gás. A Bíblia, ela é tão perfeita, mas tão perfeita, que lá no livro de Eclesiastes, ela diz assim, gente, se você nunca leu, você tem que ler o capítulo 3 inteiro de Eclesiastes. Mas eu vou mostrar só um trecho para você entender como a Bíblia diz que a vida não é só dor. Então ela diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Para um pouquinho aí, olha para mim. Cuidado para você não atropelar as coisas, viu? Tudo tem o seu tempo. Agora, olha para o telão. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. A Bíblia não está dizendo que você tem que matar, era a expressão apenas de morrer, tá? De não conseguir curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Ai, né? Salomão nos ensina aqui uma coisa muito importante. A vida não é composta por um único capítulo. Não é. A vida possui estações. Existem tempos de perda, mas também tem tempos de recomeço. Existem tempos de lágrimas, mas também tem períodos de celebração. Tempos de silêncio e tempos de cantar. Então, observe o que eu vou dizer agora. Um dos maiores perigos da dor é nos fazer acreditar que ela será eterna. Isso é um perigo muito grande. Passou. Guarde a lembrança, a memória, os ensinamentos, o aprendizado, mas deixe a dor passar. Deus nunca disse que essas dores durariam para sempre. Quem diz isso é o desespero. O desespero diz isso. É por isso que quando o rei Davi, ele escreve o Salmo 30, lá no verso 5,
ele fala de um versículo que todo mundo usa para consolar alguém, mas eu acho que a maioria não entende. Ele está dizendo aqui que a sua dor não precisa durar para sempre, que você tem que aprender a se recuperar. E aí ele escreve o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O salmista, ele não afirma que nós nunca vamos chorar. A gente vai chorar, mas não precisa durar para sempre. Existe uma manhã, um nascer do sol preparado por Deus. E eu vi a seguinte frase, eu quero terminar o culto com essa frase, eu não sei quem é o autor, pesquisei, não sei, mas eu vi essa frase e gostei. Se você subir até 9 e der a volta no terminal aqui das bandeiras e entrar à sua direita, ela vai estar no muro. Achei bonita essa frase. Poxa, que idade é essa que eu tô, que eu copio frase de muro? Tem hora que eu fico me perguntando onde eu vou parar. Mas eu parei e copiei. Lá estava escrito assim: bom, as tempestades podem escurecer o céu por algum tempo, mas jamais conseguem apagar o sol. Achei linda essa frase.